Então, vamos lá, pessoal. Nós já falamos aqui que o direito financeiro, ele regula os elementos da atividade financeira do Estado. As atividades financeiras do Estado, elas podem ser divididas em despesa pública, em receita pública, na gestão do orçamento, do seu controle e dos créditos públicos. Então, basicamente, se a gente fosse falar nos quesitos a serem regulados pelo Estado, pelo direito financeiro, nós estaríamos falando basicamente de 5 objetos: a despesa pública, a receita pública, o crédito público, a gestão do orçamento público, e nós estaríamos falando também do controle dessas atividades. Nós já falamos aqui sobre as despesas públicas, e hoje nós vamos iniciar a fala e o estudo a respeito das receitas públicas. Nós vamos falar das receitas públicas de uma forma mais simplificada. Por quê? Porque no curso de Direito Tributário, que nós vamos fazer aqui, nós vamos aprofundar mais sobre esse tipo de receita pública. Então, receita pública é um conceito mais geral, e vamos ter como espécie a receita tributária, que dentro dos ordenamentos jurídicos de Estado democrático de direito, de Estado de direito, do mundo ocidental em especial, é a forma mais comum e predominante de obtenção de receitas pelo Estado para satisfação de suas necessidades. Então, se nós pegarmos outros países, como do Oriente Médio, que tem grandes fontes de renda do petróleo, provavelmente nós vamos estar falando de um sistema que há mais receita patrimonial do que receita tributária. Então, para a gente compreender isso, nós vamos passar por basicamente 6 tópicos: os métodos de obtenção de receita pública, as classificações das receitas públicas, o estágio de realização da receita pública, e algumas questões relativas às receitas públicas na Lei de Responsabilidade Fiscal. Vamos abordar de uma forma ainda que superficial a repartição de receitas e o federalismo, e há um conjunto de regras que nós vamos disponibilizar, mas nós não vamos ficar aqui nos detendo a elas, das participações governamentais e compensações financeiras pela exploração de recursos naturais. Então, para a gente começar, se tem um Estado, né, se eu tenho um Estado e ele executa alguma atividade, ele precisa de recursos para custear suas atividades. Então, todas as vezes que eu penso em governo, todas as vezes que eu penso no Estado, e se ele tem alguma finalidade, ele, obviamente, ele precisa de recursos para custear suas atividades. Isso vale para qualquer associação que nós fizermos. Isso vale, inclusive, para as nossas próprias famílias. Se nós executamos alguma atividade, naturalmente, nós temos que custear essas atividades de alguma forma, seja através do trabalho, seja através de empréstimo, seja através de doação, seja através de qualquer outro meio arrecadatório. Quais são os tipos típicos, né? Quais são os tipos normais de entrada de recurso público, né? De ingressos públicos? Quais são os tipos que nós temos de entrada de recurso nos cofres públicos? Bem, nós temos as chamadas movimentações de fundo, que não representam acréscimo de patrimônio. Há entre eles, né, uma mudança. Então, eu tiro de um fundo, né, um fundo de combate à Covid. Acabou a Covid no Brasil. Eu tiro o recurso do fundo de combate à Covid e transfiro para os municípios.
Nesse caso, reparem bem, eu não estou falando de um novo dinheiro. Eu estou falando de uma movimentação de recurso. Geralmente, isso é colocado dentro do orçamento, né? Isso é registrado como receita de capital, que nós vamos explicar aqui para vocês o que são as receitas de capital. Que é muito similar às despesas de capital. Então, nós vamos ter, primeiro tipo de ingresso, essa movimentação de fundos. O segundo tipo de ingresso são as receitas públicas, que é o que nós estamos estudando aqui. Receitas públicas que vão representar um acréscimo, porque não vai impactar o passivo do Estado. Isso significa o seguinte, significa que essas receitas públicas, elas acrescentam patrimônio. As receitas públicas, elas são estimadas e apuradas no regime de caixa. O que isso significa? O que significa dizer que as receitas são apuradas no regime de caixa? Significa dizer que nós registramos a receita conforme ela efetivamente cai nos cofres públicos. Veja bem, eu quero que vocês anotem aí no caderno ou na apostila de vocês. Anotem para nós o seguinte, despesa, regime de competência, receita, regime de caixa. O que isso significa? Significa o seguinte, nós não falamos aqui que a despesa ela é apurada conforme ela é registrada e não conforme ela é paga. Então, no empenho, eu já registro a despesa como tendo ocorrida. Já na receita, não. A receita, eu não apuro ela pelo regime de competência, eu apuro ela pelo regime de caixa. Eu só registro na minha contabilidade a receita que cai. Então, quando eu faço cálculos, veja bem, quando eu faço cálculos da lei de responsabilidade fiscal, quando eu faço... Desculpa aqui, pessoal, passou. Foi. Quando eu faço cálculos sobre limites, no caso da despesa, eu não pergunto se ela foi paga, eu pergunto se ela foi empenhada. Se ela foi empenhada, naturalmente, há a dívida, há o dever de pagar. E, por conta disso, eu já contabilizo ela como algo a ser considerado. Já a receita, não. Por mais que eu faça o lançamento tributário, por mais que a gente saiba que tem que acontecer o pagamento, do tributo, eu não registro o crédito tributário, eu só registro se ele for pago. Antes dele ser pago, eu não faço nenhum registro dentro da execução orçamentária. Então, veja só, elas são estimadas dentro do orçamento, mas eu apuro elas pelo regime de caixa. Então, façam bem essa distinção, gente. O que é regime de competência para despesa e o que é regime de caixa para receita? Professor, vai cair na prova? Vai. Vai cair no estudo dirigido, vai cair na prova e mais. É sempre objeto de pergunta em avaliação de concurso. E vai falar assim, as despesas, elas são estimadas e apuradas no regime de caixa. E você vai falar, não, as receitas, elas são autorizadas e apuradas no regime de competência. As receitas, elas são estimadas e apuradas no regime de caixa. Então, coloca aí para vocês no caderno de vocês, ou na apostila, a seguinte frase.
As despesas são autorizadas no orçamento público e apuradas no regime de competência. As receitas são estimadas no orçamento público e apurados no regime de caixa. Isso significa que o orçamento público ele é autorizativo para as despesas e ele é estimativo para as receitas. Isso quer dizer que o orçamento público, posteriormente, na sua execução, ele é apurado pelo regime de competência na despesa e ele faz a apuração da receita no regime de caixa. No regime de caixa. A despesa, eu já lanço a despesa como devida no empenho e eu vou lançar a receita como efetiva quando ela entrar nas contas do município. Nós vamos ver isso mais um pouquinho aí na frente. Então, todas as vezes que eu estou falando em receita pública, eu estou falando em acréscimos dentro do orçamento. Sempre que eu estou falando que eu estou tirando de um lugar e colocando no outro, eu estou falando em movimentos de fundo, onde não representa acréscimo de patrimônio. Eu tenho, basicamente, 4 fases na perspectiva histórica das receitas. Eu tenho as receitas numa fase parasitária, que é típica do sistema romano e o sistema de guerras. Como que funciona essa fase parasitária? O Estado, ele, através de guerra, através da exploração de outros povos, ele obtém receitas públicas. Então, quando o Império Romano avançava, o que aconteceu com o Império Romano? Para que ele se sustentasse, já dado a grandeza do Estado, do Império Romano, para que ele funcionasse, o Império Romano precisava guerrear, ele precisava saquear, ele precisava explorar outros povos, ele transformava outros povos em escravos, saqueava, e com esses recursos ele mantinha a organização estatal funcionando. A fase dominial é a fase que a gente conhece mais próximo ao feudalismo ou sistemas monárquicos absolutistas, em que o Estado se mantém pela gestão dos seus próprios bens. E esses bens pertencem à nobreza, pertencem ao rei. É dominial porque nós estamos falando em domínio. O Estado é também gestor das suas próprias terras. As terras não pertencem aos outros, pertencem ao dono do Estado. Há, uma perspectiva em que o Estado ele é proprietário. Isso faz com que nós tenhamos, um Estado que se confunde com a própria pessoa do rei. É típica do sistema feudalismo e dos sistemas monárquicos absolutistas. A terceira fase é a fase fiscal, em que o Estado passa a obter receitas públicas por meio da cobrança de tributos para satisfazer as suas funções. Então, antes de tudo, o Estado define quais são as suas despesas e ele vai atrás dos recursos por meio dos tributos, através de uma legislação em que as pessoas são proprietárias dos seus próprios bens, elas são as produtoras e o Estado arrecada os tributos. E aí ele gasta o tanto, ele cobra o tanto que é necessário para
fazer frente às suas despesas. E nós temos, posteriormente, uma fase social fiscal, em que nós cobramos o tributo não só para fazer frente às despesas, mas utilizamos os tributos para fazer políticas públicas, seja para desestimular o consumo, seja para estimular uma atividade empresarial ou produtiva, seja para poder punir ou premiar alguém que tenha alguma conduta que seja indesejada ou que seja desejada, como é o caso das taxas ambientais, dos chamados tributos ambientais, em que o meu objetivo não é só arrecadar, mas fazer com que as pessoas tenham comportamentos específicos desejados pela sociedade. Essas quatro fases, né, da receita, eu quero que vocês pensem que, embora elas sejam fases que são predominantes na história, elas encontram, né, a ocorrência delas se dá de forma concomitante. Então, nós temos receitas dominiais no Brasil? Temos. É o caso, por exemplo, da Petrobras, do Banco do Brasil, em que em que o Estado gerencia seus bens para a obtenção de receita. Nós temos no Brasil uma fase fiscal? Temos uma fase fiscal. Nós temos uma fase social fiscal? Temos uma fase social fiscal. Agora, nós temos a fase parasitária? Nós podemos até falar que, diante de algumas explorações que são realizadas, nós podemos falar de uma fase parasitária, mas existem estados que utilizam desse meio de obtenção de receita? Existe. Nós não vemos aí guerras em outros países, e até mesmo, muitas vezes, se a gente for levar, né, ao limite, estender isso, quando há invasão, por exemplo, dos Estados Unidos para a obtenção de petróleo, né, apesar de ter uma fachada de que há a invasão por uma questão de direitos humanos ou de instalação de regimes democráticos, isso se caracteriza com a fase parasitária. Elas são predominantes em cada época, mas, acima de tudo, essas características elas estão presentes na atualidade em relação a receitas públicas. Então, nós temos algumas origens das receitas públicas. Qual que é esse quadro geral? Nós podemos ter receitas públicas pela exploração de patrimônio, que é o que eu falei aqui com vocês a respeito do Banco do Brasil, da Petrobras e de outras empresas públicas. Ou eu posso ter tributos em geral, em que eu cobro impostos, taxas e contribuições. Eu posso também ter receita pública por meio de penalidades pecuniárias. Lá no direito penal, vocês vão estudar naturalmente as penas pecuniárias, mas há penas pecuniárias no direito civil e no direito administrativo, como, por exemplo, no direito administrativo, as penas de multa, em que nós obtemos recursos através da penalidade de multa de trânsito por descumprimento das regras. Nós temos também chamados empréstimos, em que eu pego um dinheiro emprestado de alguma instituição financeira ou de algum organismo internacional, ou até propriamente de outro ente federativo. E, por fim, eu tenho como origem das receitas públicas a chamada emissão de moeda, que é o chamado empréstimo forçado. Por que ele é um empréstimo forçado? Porque quando eu emito a moeda,
eu imprimo mais moeda, de alguma forma, eu faço com que aquele valor, né, que eu estou imprimindo, como ele não tem uma origem ou na exploração, ou no tributo, ou na penalidade, ou no empréstimo, propriamente dito, é como se eu pegasse um empréstimo, pagasse as contas, e isso vai gerar o quê? Muita emissão de moeda. Vai gerar inflação. E a inflação é o quê? A deteriorização do seu poder aquisitivo. Se você perdeu o poder aquisitivo, o que isso significa? Que você deu alguma coisa para o Estado, que é, na verdade, essa emissão da moeda. Agora, vejam bem, quando nós estamos falando dessa forma, né, de atuação, nós estamos falando até numa deslealdade, né? Porque, na verdade, o que acontece? Gera-se uma inflação e nós perdemos a nossa capacidade de fazer com que o nosso dinheiro tenha poder de compra. Isso foi adotado no Brasil em vários governos. Eu quero que vocês se lembrem lá da política do encilhamento. Vocês pesquisem aí, né, a política do encilhamento, que foi provocada pelo Rui Barbosa. O Rui Barbosa era ministro da Fazenda. Ele pegou e fez, né, uma emissão de moedas para pagamento de dívida pública. Então, quando ele emitiu a moeda, ele criou, né, um excesso de moeda no mercado. Se vocês, depois eu vou passar para vocês, eu vou até anotar aqui, com uma dessas pendências que eu tenho que mandar para vocês, há uns podcasts sobre a história do Brasil muito interessante, né? Então, eu quero que vocês ouçam, porque conta a história um pouco aí da gente poder perceber isso na história. Agora, o governo militar também emitiu moeda, o governo Sarney emitiu moeda, todos os governos emitiram moeda. E aí, o que aconteceu? Em 94, com a instalação do Plano Real, a emissão de moeda passou a ser regulada de forma mais forte no Brasil. E hoje, né, para que você faça emissão de moeda, você precisa seguir diversos protocolos para que não se gere inflação. A gente, de vez em quando, gente, ouve falar de alguns elementos, né, na história do Brasil, por exemplo, o aumento da dívida pública, que aconteceu após o Plano Real. O que acontecia antes do Plano Real? Acontecia o seguinte, vejam bem, o Estado devia 100 milhões, por exemplo. Como havia um processo inflacionário, porque ele emitia moeda, ele pagava os 100 milhões para você. Só que os 100 milhões de vocês não valia mais 100 milhões. Então, o que acontecia? Por causa do processo inflacionário, o que acontecia? O governo arrecadava o dinheiro, um dinheiro que estava valendo mais, e te pagava um valor de um dinheiro que valia menos. Isso fazia com que o governo administrasse a dívida pública por um processo chamado de tributação invertida, em que o que acontecia? A inflação virava um tributo, ele virava um imposto. O Estado utilizava da inflação como uma artimanha para poder diminuir a dívida dele. Então, ele pegava, por exemplo, ele aumentava, o tributo aumentava por causa da inflação, mas ele te pagava um valor que valia menos.
O que acontecia, então, antes de 1994? As pessoas, elas tinham medo de emprestar dinheiro para o Brasil. Por quê? Porque elas perdiam dinheiro quando ia pagar, por causa da inflação. Então, só tinha uma forma do Brasil pegar dinheiro emprestado, que era por meio do dólar. Isso fazia que a nossa dívida externa fosse muito alta. Com o fim da inflação galopante, a gente, provavelmente, muitos de vocês nem chegaram a ver o que é a inflação galopante. Mas quando eu era novo, né, que eu estava no primeiro, no segundo grau, o real surgiu quando eu estava no segundo grau. Tinha ano que a gente conhecia duas moedas diferentes, era o Cruzeiro, Novo Cruzeiro, Cruzeiro, Novo Cruzeiro, Cruzeiro Real, que o governo ia mudando a moeda por causa da inflação. A inflação era o seguinte, eu tinha 10 cruzeiros no início do mês, no final, para eu comprar uma Coca-Cola, que era 10 cruzeiros, custava 150. Então, isso era horrível. Eu lembro que minha mãe comprava, ia fazer compra, ela comprava sacolas e sacolas de papel higiênico e arroz. Para poder o quê? Para aproveitar o valor da moeda, guardar, porque lá na frente, ao longo do mês, como não ia haver outras entradas de recursos, o dinheiro ia se desvalorizando dia a dia. Isso para o pobre era terrível. Por quê? Porque o pobre ele não conseguia fazer esse acúmulo, porque o dinheiro dele só dava para pagar o do mês. Para quem era comerciante, também tinha dificuldade. Então, o que acontecia? O governo, apesar dele manter um certo equilíbrio financeiro, porque ele desvalorizava os papéis dele, por outro lado, ele não conseguia crédito no mercado interno e tinha que ir no mercado externo obter esse crédito. E aí, quando ele ia para o mercado externo, ele ficava vinculado ao dólar e a gente ficava correndo o maior risco das crises internacionais. Foi isso, né, que gerou várias crises da década de 90. Nós tínhamos uma dívida pública muito dolarizada. Hoje, né, após o Plano Real, isso foi sendo substituído. E hoje nós temos uma dívida pública externa muito baixa comparada com a nossa dívida interna, o que é natural dentro de um governo, né, de um Estado. Então, né, a emissão de moeda, porque é um assunto muito importante e sempre vem à tona no cenário político, ela hoje não pode ser realizada de qualquer forma e, mais do que nunca, ela precisa ser muito bem pensada para não gerar efeitos adversos, especialmente para as pessoas mais pobres, que têm menos condições de se articular dentro de um cenário especulativo ou um cenário inflacionário. Tá joia? Então, dito isso, vamos seguir em frente aqui. Então, essas são o quadro geral, né, da origem das receitas. Pessoal, eu vou ter algumas classificações. Entre receitas. Espera aí, deixa eu ver aqui que sumiu o meu slide. Entre receitas originárias e derivadas, receitas orçamentárias e extra-orçamentárias, receitas correntes e de capital. Eu quero que vocês comparem o que a gente falou em relação à despesa. Vamos lá, eu quero que vocês vão lá na despesa, quando a gente falou dessa classificação, para a gente comparar. E eu quero que vocês anotem aí, porque é muito importante vocês fazerem essa comparação, para vocês não terem o risco, né, de não entenderem. Quando nós estamos falando em receita, em despesa, nós também estamos falando em despesa originária e despesa derivada. Olha só para vocês verem. Vamos lá. Nós estamos falando em despesa ordinária, aquela que está prevista na lei orçamentária. Extraordinária são aquilo que não estava autorizado na lei orçamentária. Quando eu estou falando em receita ordinária, eu estou falando
das receitas que são diretamente do Estado, associada à sua gestão patrimonial. É o Estado fazendo a própria exploração do seu patrimônio. Quando eu estou falando em receitas derivadas, eu estou falando da exigência de cobrança de receita por meio dos particulares. Por meio dos particulares. Veja bem, quando eu falo em despesa, eu classifico em despesa ordinária e extraordinária. Quando eu classifico a receita, eu classifico a receita como originária e derivada. São classificações distintas. Quando eu estou falando que uma receita é originária, eu estou falando de uma receita que é tipicamente da gestão do patrimônio do Estado. Quando eu estou falando que uma receita é derivada, eu estou falando que ela vem por meio da cobrança de valores que não pertencem originalmente ao Estado. É o caso dos tributos, das penalidades, do empréstimo. E a receita originária, eu estou falando de exploração do patrimônio. Quando eu estou falando em receitas orçamentárias, eu estou falando de receitas que entram no erário público e que pertencem ao Estado, independente se ela é originária ou derivada. Quando eu estou falando em receitas extra-orçamentárias, eu estou falando em receitas que não pertencem, não são de propriedade do Estado, mas estão com ele na natureza de garantidor, de tutelador daquele recurso. Vamos voltar aqui e vamos lembrar aí. Vocês se lembram que eu dei o caso de quando vocês vão viajar para um carnaval ou para a praia e ligam para a mãe de vocês e falam assim, mãe, deposita um dinheiro na conta do fulano de tal e pede o fulano de tal para poder sacar aquele valor? Esse valor não pertence ao fulano de tal, ele pertence a você. Então, a receita para ele é extra-orçamentária, não pertence a você, pertence a outra pessoa. Então, o Estado tem receitas extra-orçamentárias. Por exemplo, quando você faz um depósito judicial aguardando a solução, ou um depósito administrativo, ou quando alguém vai fazer uma obra que a gente exige uma garantia, e aí fala assim, você tem que dar 20 mil reais de garantia, e ele deposita esse valor como garantia que a obra será executada. Além disso, eu também posso classificar as receitas entre receitas correntes e de capital. As receitas correntes são as receitas tributárias, de contribuição, patrimonial, agropecuária, industrial, de serviços, as transferidas, outras receitas com multas, juros, indenização e cobrança da dívida ativa. Ou seja, são despesas, são receitas que acrescentam o patrimônio público. Já as receitas de capital, elas são muito similares às despesas de capital. As receitas de capital são operações de crédito, de conversão, recursos recebidos de outras pessoas de direito público ou privada, destinados a atender despesa de capital e superávit do orçamento corrente. São receitas que elas não aumentam o nosso patrimônio. Então, por exemplo, eu faço um empréstimo. Por que ela não aumenta o patrimônio? Porque ao mesmo tempo que eu faço um empréstimo, eu faço o quê? Uma dívida. Eu vendo uma escola e coloco esse dinheiro dentro de uma conta. É uma conversão, ou seja, eu tinha um bem, eu passei a ter outro, mas o valor financeiro é o mesmo. Ou recursos que eu recebo para construir uma escola, para poder construir um hospital, ou até mesmo o dinheiro que sobrou do ano anterior. É uma receita, mas ela não acrescenta o meu patrimônio, porque ela já estava no meu patrimônio no ano anterior. Então, essas são as classificações que a gente pode ter
para a Receita.